Esse trecho aqui é do Dr. Meredith Sprunger, né, que ele escreveu um livro sobre o livro de Urântia. Então, o que ele diz? Que o livro deve ser avaliado apenas com base em sua qualidade. A mensagem do livro de Urântia deve ser experimentada antes que se possa avaliar sua qualidade e considerar a probabilidade da natureza reveladora de sua origem. Antes de você ler completamente o livro de Urântia, portanto, é praticamente impossível dar uma resposta muito satisfatória sobre sua origem. E depois de ler o livro, o comentário de outra pessoa sobre sua origem, embora interessante, é de importância secundária. Então, nós vamos ver qual é a origem dele, como é que o livro chegou até nós, quando que ele foi publicado. A origem do livro de Urântia. Esse parágrafo aqui está no documento 31, ele está no livro de Urântia, né? Então, o que ele diz? Esses 31 documentos, que é a primeira parte, a parte 1 do livro de Urântia, né? Descrevendo a natureza da deidade, a realidade do paraíso, a organização e o funcionamento do universo central e dos superuniversos, as personalidades do grande universo e o destino elevado dos mortais evolucionários, foram formulados e colocados em inglês sob os auspícios de uma alta comissão constituída de 24 administradores de Orvonton, atuando todos de acordo com um mandado emitido pelos anciães dos dias de Uversa, especificando que deveríamos fazer isso em Urântia, o planeta 606 do sistema de Satânia, na nossa constelação de Norlatiadec, no universo local de Nébado, no ano de 1934. A composição dos documentos, né? Então, a parte 1, ela foi formulada por uma alta comissão de 24 administradores de Orvonton, isso que eu falei agora, que era a parte 1, é chefiada por um conselheiro divino e foi apresentada em 1934. As partes 2 e 3, autorizadas por uma comissão de 12 membros de Nébadon, agindo sob a direção de Mantutia Melquisedeque, com autorização de Gabriel de Salvington. Elas foram apresentadas em 1934 e 1935. A parte 4, patrocinada por uma comissão de 12 seres intermediários de Urântia, agindo sob a supervisão de um diretor revelador Melquisedeque. Nós vamos ver depois que essa aqui chegaram todas juntas, né? E quando a gente estudar as criaturas intermediárias, agora no ciclo de palestra, nós vamos ver como que elas apresentaram esses documentos. Quais foram as 5 revelações, né? Já que eles nos dizem que o livro de Urântia foi a 5ª. A primeira foi da Lamátia, há 500 mil anos, né? Foram os ensinamentos da Lamatianos, o verdadeiro conceito da primeira fonte centro foi promulgado em Urântia pela primeira vez pelos 100 membros da assessoria corpórea do príncipe Caligaste. A segunda foi Adão e Eva, 37.848 anos, um pouco mais agora, né? Isso aqui foi quando o livro veio. Os ensinamentos edênicos, Adão e Eva retrataram uma vez mais o conceito do Pai em todos os povos evolucionários. A terceira foi Melquisedeque, né? Em 1980 a.C., Melquisedeque de Salém, esse filho emergencial de Nébadon, inaugurou a terceira revelação da verdade em Urântia. Os preceitos cardinais dos seus ensinamentos foram confiança e fé. Jesus, 7 anos antes de Cristo, Jesus de Nazaré, né, o Cristo Micael, apresentou o conceito de Deus, trazido assim em Urântia pela 4ª vez como o Pai universal, e esse ensinamento perdurou em geral desde então.
E a quinta revelação, que é o livro de Urântia, em 1934 e 35 depois de Cristo. Os documentos dos quais este é um deles constituem a mais recente revelação da verdade aos mortais de Urântia. Esses documentos diferem de todas as revelações anteriores, pois não são trabalho de uma única personalidade do universo. São, sim, apresentações compostas efetuadas por muitos seres. E como que tudo começou, então? Os reveladores, eles fizeram contato com um pequeno grupo de pessoas em Chicago. Os participantes desse grupo foram convidados pelos reveladores a não apenas não revelar a identidade do indivíduo associado à apresentação dos trabalhos, mas também a não discutir detalhes relacionados às chegadas dos trabalhos. Portanto, nunca saberemos exatamente onde ou como os documentos foram recebidos. A razão dada para esse pedido de sigilo é que os reveladores estão determinados a que as gerações futuras tenham o livro de Urântia totalmente livre de conexões mortais. Como não há informações documentadas sobre os eventos milagrosos, entre aspas, né, relacionados aos seres humanos associados à origem do livro, esperamos que as gerações presentes e futuras estejam livres de preocupações com mitos. Os reveladores querem que a quinta revelação de época se apoie em suas próprias declarações e ensinamentos. Apesar do cuidado dos reveladores, já existem dezenas de estranhas histórias apócrifas sobre sua origem. Mas vocês veem que eles tiveram todo o cuidado, né, para isso não acontecer, mas mesmo assim acontecem alguns textos, algumas coisas, canalizações. A publicação. O livro de Urântia foi publicado pela Fundação Urântia em 12 de outubro de 1955, em Indiana, nos Estados Unidos. Os autores, né, que são chamados o tempo todo de reveladores, revelam que fizeram contato através do ajustador do pensamento de um determinado ser humano em nosso mundo. Então, para ver que quando as pessoas dizem foi canalização, foi outra... Não, foi uma técnica que a gente não consegue entender. Nós vamos ver, né, que foi através das criaturas intermediárias e o ajustador do pensamento do sujeito adormecido. Detalhes específicos da maneira que foram transmitidos não são revelados. Temos certeza, no entanto, de que a técnica de comunicação desse ajustador não está relacionada ao espiritismo, mediunidade ou canalização. O livro e seus editores não nomeiam um autor humano. Isso aqui está no documento 114, ó. Em muitos mundos, as criaturas intermediárias secundárias mais bem adaptadas são capazes de atingir níveis variáveis de contato com os ajustadores do pensamento de certos mortais favoravelmente constituídos, por meio da penetração habilidosa nas mentes resididas pelos referidos ajustadores. E foi por meio de uma combinação fortuita de ajustamentos cósmicos que estas revelações foram materializadas na língua inglesa em Urântia. Então, esse parágrafo está no documento dos reservas do destino. Então, eu tenho comigo que esse sujeito adormecido foi um reserva do destino, porque para receber tudo isso, e foi através do ajustador dele que as criaturas intermediárias têm uma técnica para se comunicar que a gente desconhece, né? Os autores. Os autores são seres celestiais de diferentes ordens evolutivas ou espirituais, que trouxeram estas informações aos habitantes do planeta Terra.
por eles conhecido com o nome de Urântia, com o objetivo de expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual desses habitantes, impactando assim de maneira positiva sua evolução. O processo de recepção dos 196 documentos que compõem o livro de Urântia aconteceu em um período longo, de aproximadamente 30 a 40 anos. Bom, eu acho que todos vocês já ouviram falar no William Sadler, né, que foi o líder de todo esse grupo, né? Então, o Dr. William Sadler, nascido no estado de Indiana, foi um psiquiatra, cirurgião, professor de pós-graduação na Escola de Medicina de Chicago, autor de diversos livros, e ele estudou com Freud na Europa. Durante um bom período da sua carreira, o Dr. Sadler se dedicou a desmascarar os chamados médiuns e outras experiências psíquicas relacionadas à mediunidade, canalização ou contatos com antepassados já mortos. E se a gente for estudar um pouco, a gente vai ver que até Kardec, né, ele... No início, ele não acreditava nisso, e a gente sabe que tinha muita coisa, a gente até discutiu um dia aqui no grupo o filme aquele, né, do Allan Kardec, e no início a gente sabe que tinha muitos espetáculos que eles faziam, inclusive em público, né, e que era tudo encenação. Então, acho que quando o livro se refere a esses fenômenos, nós não podemos esquecer que eles existiram mesmo, e tinha muita enganação para as pessoas, né? O livro não se refere ao que é real. As pessoas, às vezes, se chocam, que o livro de Urântia fala do espírito. Não, o livro de Urântia fala desses fenômenos que eram falsos. E o próprio Sadler era dedicado a isso, e eu acredito que não foi por nada que ele foi escolhido para comandar esse grupo, né? Para ter mais credibilidade, inclusive, né? Casado com uma médica proeminente na sociedade da época, a doutora Lena Kellogg, dos Sucrilhos lá. Aproximadamente no ano de 1911, ou mesmo um pouco antes, o casal de médicos atendeu um paciente que, em estado adormecido, comunicava-se com eles, relatando uma enorme quantidade de informações acerca da origem do nosso planeta, da origem e destino da vida humana e de Deus, o Criador. Este caso se tornou uma exceção para o Dr. Sadler, que não conseguiu caracterizar os relatos como fraude ou como fruto da mente inconsciente do paciente. Durante muitos anos, Dr. Sadler acompanhou o caso e se tornou quase obcecado em compreender o que estava acontecendo. A comissão de contato. Juntamente com outras 4 pessoas, Dr. Sadler e doutora Lena formaram o que veio a ser conhecido como a comissão de contato, grupo formado para avaliar e redigir essas informações oriundas desse paciente. Participaram desse grupo, além do casal, a irmã da doutora Lena, Ana Kellogg, e seu marido, Wilfredo Kellogg. Eles eram primos. O filho do casal, William Sadler Jr., e uma amiga do casal chamada Emma Christensen, conhecida como Christie. Essas 6 pessoas no total foram as únicas que tiveram contato direto com o receptor das mensagens e, através dele, com os seres celestiais. As narrativas que explicam os fenômenos de aquisição dos documentos que formam o livro de Urântia não identificam o ser humano que teve papel principal nestes acontecimentos. Ele é conhecido apenas como sujeito adormecido. A identidade. A sua identidade foi mantida em segredo a pedido dos reveladores, por nós, humanos. Por nós. Nós, humanos, temos a tendência em valorizar fenômenos não explicáveis pela ciência
em detrimento da absorção dos valores espirituais que objetivam a existência do livro de Urântia. Dessa maneira, os reveladores não queriam que nenhum ser humano, nenhum nome humano estivesse associado ao livro. Eles queriam que a revelação se sustentasse por si mesma e seus ensinamentos. Eles estavam determinados que as gerações futuras recebessem o livro completamente livre de qualquer conexão com o homem mortal. Eles não queriam outro São Pedro, São Paulo, Lutero, Calvin, Wesley. Nem mesmo o nome da editora foi colocado na primeira edição do livro. A Fundação Urântia constou como editora do livro. Isso aqui também é do livro de Urântia, esses 2 parágrafos, né? Então, eles dizem que esse é um conselheiro divino, né? Eu fui incumbido de responder pelos documentos que descrevem a natureza e os atributos de Deus, porque eu represento a mais alta fonte de informação disponível para tal propósito em qualquer mundo habitado. Tenho servido como conselheiro divino em todos os 7 superuniversos e por muito tempo residi no centro de todas as coisas no paraíso. Muitas vezes tenho eu desfrutado do prazer supremo de uma estada na presença direta do Pai Universal. Eu retrato a realidade e a verdade da natureza e dos atributos do Pai. Com autoridade indiscutível, eu conheço aquilo que falo, apresentado por um conselheiro divino. Membro de um grupo de personalidades celestes, designado pelos anciões dos dias em Uversa, sede do governo do 7º superuniverso, para supervisionar os trechos seguintes dessa revelação vindoura, que tem a ver com os assuntos de além das fronteiras do universo local de Nébado. E aqui tem mais, no documento 44, é a revelação de um outro. Eu não posso, com a visão exclusiva do espírito, perceber o edifício dentro do qual essa narrativa está sendo transladada e gravada. Um conselheiro divino de Uversa, que se encontra por acaso ao meu lado, discerne menos ainda essas criações puramente materiais. Nós discernimos como essas estruturas materiais vos parecem, vendo uma contraparte do espírito ser apresentados às nossas mentes, por um de nossos transformadores de energia que nos presta ajuda. Essa construção material não é exatamente real para mim, um ser espiritual, mas é evidentemente muito real e muito útil aos mortais materiais. Ditado por um arcanjo de Nébado. Tudo tranquilo até aqui? É interessante porque eles estavam na sala, então, assim como a gente não consegue vê-los, eles também não conseguem ver o material, né? Isso é muito interessante. Imagina, a gente sabe que está cheio de seres perto de nós, mas eles também sabiam que ali tinha um monte de ser material e não podiam ver. Isso é muito incrível, eu acho. Então, se está tudo tranquilo até aqui, vamos lá. Bom, agora nós vamos ver como realmente o livro surgiu, né? No verão de 1911, um grupo de seres celestiais começaram a se comunicar através de um homem adormecido em Chicago. Aquele ali que nós vimos, né, que eles chamam o tempo todo de sujeito adormecido. A partir deste momento, até 1929, William e Lena Sadler tiveram o que eles calculam ser 250 sessões noturnas, durante as quais um estenógrafo fez volumosas anotações, enquanto os seres celestiais falavam através do paciente. Então, nós temos que entender que até aqui, de 1911, até ali, o livro não foi revelado as partes do livro, aquilo ali foi só uma introdução para eles se ambientarem com
com os termos, com o que os seres estavam trazendo. Ainda não era o que está no livro, né? Os seres Marcela, Hã? eu achava que foi até 1925, foi 29. É, Não vou ler novamente. os seres celestiais explicaram que estavam na Terra para estudar e observar enquanto viajavam de um universo ao outro. Olha só, eles iam para lá, eles estavam aqui o tempo todo, né? Estão ainda. Eles estavam aqui, disseram para executar diversas tarefas, sendo uma delas a de trazer iluminação espiritual ao planeta, através dos documentos que eles ditavam. Essa experiência iniciou uma saga de 3 décadas, que resultou num conjunto de 2.097 páginas, o livro de Urântia. Vários membros desse grupo que participaram dos contatos preliminares que levaram ao aparecimento dos documentos de Urântia tiveram experiência considerável na investigação de fenômenos psíquicos. Então, qual foi o primeiro grupo? O primeiro grupo era a fonte das revelações, que eram seres divinos, né? O segundo grupo, o instrumento, que era a técnica, supõe-se que tenha sido feito através da participação de seres intermediários, seres que habitam o nosso planeta e se encontram entre os seres materiais e os seres divinos, e por isso capazes de se comunicarem conosco e com os seres divinos. O meio foi um indivíduo humano cuja identidade jamais foi divulgada e sua participação foi totalmente passiva. Ele sempre se encontrava adormecido e inconsciente dos fatos, servindo apenas como um veículo de comunicação verbal. E o terceiro grupo, os receptores e fomentadores. Então, o primeiro foi a comissão de contato, com cerca de 6 membros, era o grupo com quem as fontes se comunicavam através do indivíduo adormecido. E depois o fórum, né, que é um grupo maior, inicialmente com 30 pessoas, depois 70. No total, rotativamente, ao longo de cerca dos anos, 486 pessoas participaram desse grupo, cuja função era tomar conhecimento das revelações e manifestar seu entendimento ou expandir o conhecimento fazendo perguntas. Então, aqui está 1925, Israel. Então, provavelmente, acho que é 25 ali, mas talvez 29, eles tenham ainda, até 29, tenham tido contato, não sei, vou ver depois. O primeiro momento, chamado de período de contato, adaptação e treinamento das partes, cobriu de 1911 a 1925. Até tinha partes aqui que falavam em 481 pessoas, outras 486, também às vezes eles se perdem um pouco nas datas, eu acho, e nos números. Nesse período, as comunicações eram verbais. Os reveladores se manifestavam através da fala do sujeito adormecido, com a comissão de contato, que nós vimos que era de 6 pessoas, né? Nessas comunicações havia diálogos onde podiam ser colocadas perguntas e respostas. Houve cerca de 250 dessas sessões. O segundo momento, então, foi o aparecimento das revelações escritas, a partir de 24 e 25. Oi. Sim. Tudo bem? Essas primeiras partes não tem nada escrito, né? Não. Não, né? Eles dizem ali que tinha um estenógrafo que fazia anotações, né? Sim. Mas não foi nada... Era mais, eles dizem, em algum momento, que era para se familiarizar com os termos, porque se nós vamos ver, tudo isso aí eram termos novos para eles, assim como foram para nós, né? Eu acho que foi mais uma preparação, né?
O ensinamento. Depois vinha o livro, assim, com os termos, com o que eles queriam revelar. Foi toda uma preparação, todos esses anos. Beleza, que pena, né, que não tem. Pois é. Ó, o primeiro aparecimento de documentos tinha cerca de 500 páginas, manuscritas a lápis. A comissão de contato foi instruída a datilografar os manuscritos e mantê-los em segredo, exceto para o fórum, até que o livro fosse publicado. O original datilografado era disponibilizado para os membros do fórum na casa do Dr. Sadler. O fórum fazia comentários e novas perguntas, motivando os reveladores a expandir os textos ou incluir a produção de novos documentos. O processo durou até 34 e 35, quando as partes 1, 2 e 3 do livro foram completadas. Então, como é que se formou o fórum? Em 1922, o casal Sadler se muda para Chicago. O Dr. Sadler, membro da comissão de contato, conta a seguinte história sobre a origem do grupo de pessoas interessadas, que depois ficou conhecido como Fórum, ocorrido em janeiro de 1923. Ele diz: eu sugeri, vocês veem que terminou em 25, mas em 23 eles já foram instruídos, né, a montar um grupo. Ele diz: eu sugeri a minha esposa e filho que fizéssemos um encontro semanal e convidar alguns dos nossos velhos amigos para encontros nas tardes de domingo para 1 ou 2 horas de discussão informal e de intercâmbio social. O plano era para conduzir essas reuniões de domingo à tarde, algo como segue. Primeiro, ter uma conversa sobre algum tema de saúde, tais como o tratamento de resfriado, a causa e a cura da preocupação, e então, depois de uma xícara, deixar se envolver em discussões informais, perguntando e respondendo dúvidas. Com o tempo, este grupo tornou-se um encontro cosmopolita, constituindo de homens e mulheres profissionais, médicos, advogados, dentistas, ministros, professores, juntamente com indivíduos de todos os caminhos da vida, agricultores, donas de casa, secretárias, trabalhadores de escritório e trabalhadores comuns. Introdução do fórum aos contatos. O grupo pediu ao Dr. Sadler para dar uma série de palestras sobre higiene mental. Nós vimos que ele era psiquiatra, né? Ou fenômenos psíquicos. No início da minha primeira exposição, eu disse, isso o Sadler falando, com apenas 1 ou 2 exceções, todos os fenômenos psíquicos que eu investiguei revelaram ser fraudes, conscientes ou inconscientes. Algumas eram fraudes deliberadas. Outros foram esses casos peculiares em que o agente foi vítima de enganos de sua própria mente subconsciente. Eu não tinha dito muito mais do que isso quando o grupo parou dizendo: doutor, se o senhor contatou algo que não foi capaz de resolver, seria interessante contar-nos mais sobre isso. O verdadeiro objetivo do fórum surgiu naquele dia. Pedi para a doutora Lena pegar algumas anotações. Então, tinha aquela primeira parte ali, sim, foram feitas anotações, Marcos Paulo, que ela tinha feito em um recente contato e lê-los ao grupo. Deve ser entendido que até esse momento não havia nenhum segredo conectado com esse caso. Os documentos de Urântia não tinham começado a aparecer, né? Eram só anotações ainda que eles faziam do sujeito adormecido lá. Foi por volta desse tempo que essas reuniões do grupo em nossa casa, nas tardes de domingo, começaram a ser chamadas de O Fórum. O grupo manifestou um interesse tão grande nesse caso que eu nunca consegui dar nenhuma das palestras de saúde como havia sido planejado.
Foi durante essas discussões informais semanais que surgiu o desafio de perguntas mais sérias, que pudessem obter informações de valor para toda a humanidade. Esses dias eu fiz um texto falando de grupos de estudo e falei, né, que eu disse, eu gosto muito de grupos de estudo porque o livro de Urântia surgiu num grupo de estudo, uma maneira meio figurada de eu falar. Nossa, teve uma pessoa que caiu em cima caiu de pau em cima de mim. Como é que eu podia dizer que o livro de Urântia surgiu num grupo de estudo? Mas surgiu, gente, surgiu ali no fórum, né? Claro, pode ser uma coisa não literal, mas surgiu. Foi depois do fórum que começou a aparecer os documentos do livro. Como que a gente pode dizer que ele não surgiu num grupo de estudo, né? O fórum começa a fazer perguntas. O grupo foi informado de que estava sendo convidado a participar, o grupo, da inauguração de uma nova revelação. A tarefa deles era escrever todas as perguntas que eles julgassem impossíveis de serem respondidas. Perguntas sobre Deus, cosmos, a vida após a morte, qualquer coisa. Dr. Sader deixou claro que não estava pessoalmente convencido de que os fenômenos que ele, Lena e os Kelloggs testemunharam eram genuínos. O Sader levou muitos anos para se convencer. Ele tentou todos os meios possíveis para esclarecer o que estava acontecendo. Decidimos começar com perguntas relativas à origem do cosmos, deidade, criação e outros temas que estavam muito além do conhecimento atual da humanidade. No domingo seguinte, diversas outras perguntas foram trazidas. Organizamos essas perguntas, descartamos as duplicatas e, de um modo geral, as classificamos. Pouco tempo depois, o primeiro documento de Urântia surgiu, em resposta a essas perguntas. Os encontros semanais tinham de 30 a 50 pessoas. No domingo, fazíamos as perguntas e no domingo seguinte recebíamos as respostas. O fórum torna-se um grupo fechado. Nessa época, o fórum, de forma que era, foi tirado de nós. Fomos instruídos pelos reveladores para formar um grupo fechado, exigindo de cada membro assinar um juramento de sigilo e discutir os documentos e todos os assuntos referentes aos mesmos apenas com as pessoas que eram membros do fórum. Os bilhetes de afiliação foram emitidos e a Assembleia de Fundação enumerou 30 membros. A data desta organização foi setembro de 1925. 17 dos membros fundadores ainda estão vivos, isso em 1960, né? A última do fórum foi a Caroline Kendall, parece que morreu em 2013. Os indivíduos encarregados de recolher as perguntas e comparar o texto digitado com o manuscrito original vieram a ser conhecidos como a Comissão de Contato. A partir dessa data, só esses comissários realizaram contatos e receberam a comunicação escrita através da personalidade de contato. De tempos em tempos, novos membros foram recebidos para o fórum, depois de entrevistados pelos gestores e assinando a mesma promessa dos membros fundadores da Assembleia. Essa promessa diz: nós reconhecemos nosso compromisso de sigilo, renovando a nossa promessa de não discutir as revelações de Urântia ou assuntos desta natureza com qualquer um, exceto membros ativos do fórum, e não tomar notas de tal material, como também ler ou discutir nas sessões públicas, ou fazer cópias ou notas do que pessoalmente lemos. A última reunião do fórum, como uma assembleia, foi realizada em 31 de maio de 1942. Durante os 17 anos de existência oficial, o fórum alcançou uma afiliação total de 486 membros.
Eu fico pensando aqui, né? Tem gente que fala que o livro foi escrito pelo Sadler, que não sei o quê, que é pura invenção. Mas, gente, olha aqui, passaram 486 membros pelo fórum. Olha os anos todos que foi. Se fosse só o Sadler, eu acho que ele ia escrever bem mais rápido. A primeira série de 57 artigos foi expandida em resposta a outras perguntas. Os primeiros trabalhos foram publicados 1 ou 2 de cada vez, todos em resposta a perguntas. Se não havia perguntas, não havia documentos. Em 1935, uma sessão completa da parte 4 chegou de uma só vez. O aniversário de Jesus foi comemorado pela primeira vez em 21 de agosto de 1935. Até então, eles não sabiam, né, que era essa a data do nascimento de Jesus. O fórum analisou toda a coleção de papéis em busca de ambiguidades e qualquer coisa que precisasse de esclarecimentos. As correções finais foram feitas pelos seres celestes, agora chamado de os reveladores. Os primeiros documentos de Urântia. O primeiro grupo totalizava 57 documentos. Então, recebemos uma comunicação sugerindo que deveríamos fazer mais perguntas e muito mais inteligentes. Isso eu acho o máximo. As agências de supervisão e as personalidades responsáveis por transmitir os 57 documentos iriam se engajar para ampliar a revelação e expandir os documentos conforme as nossas novas perguntas. Esse era o plano. Nós iríamos ler um documento numa tarde de domingo e as novas perguntas seriam apresentadas no domingo seguinte. Novamente, essas seriam organizadas e classificadas. Esse programa cobriu vários anos e finalmente resultou na apresentação de 196 documentos que agora encontramos no livro de Urântia. Ô Estela, esses 50... você vai falar aí, fica à vontade. Vai. Aqui embaixo. De acordo com os reveladores, não houve nos documentos de Urântia qualquer assistência direta do fórum ou da comissão de contato. As perguntas feitas pelo fórum não estão incluídas no texto, nem são mencionadas de maneira específica. Teve um dia que alguém perguntou, né? Mas essas perguntas elas foram queimadas, né? Elas, não existe, eu acho, mais as perguntas. Muitos leitores notaram que muitas vezes surge uma pergunta em grupos de estudo que é respondida alguns parágrafos depois. Isso atesta a qualidade humana sobre o tipo de perguntas feitas pelo fórum. O pedido de melhores perguntas se mostrou eficaz e os reveladores expandiram consideravelmente o material existente. O documento original sobre a natureza de Deus acabou sendo expandido para 2 e depois para 5, os 5 primeiros do livro. Uma pergunta sobre o uso da palavra personalidade resultou em um artigo adicional. E até hoje nós temos dúvidas, né, da personalidade. Eventualmente, durante os próximos 5 anos ou mais, os 57 documentos foram aumentados para 118, que são as 3 primeiras partes, né? Acho que tem mais 119. E esses 118, se fosse hoje, daria para ser 200 ou 300, né? De tantas dúvidas e tantas interrogações que a gente tem. Eu também acho que o livro teria 4.000 páginas hoje, se a gente pudesse fazer perguntas. Mas o livro, as páginas originais deu mais de 4.000, eles condensaram para dar 2.097, né? Datilografado deu 4.000 e poucas páginas. Deve dar mais. A recepção dos documentos completos. De certa forma, houve uma terceira apresentação. Após receber esses 196 documentos, disseram-nos que a comissão de revelação pediu para analisarmos os documentos mais uma vez,
e fazermos perguntas relacionadas com o esclarecimento de conceitos e a remoção de ambiguidades. Esse programa novamente tomou vários anos. Esse período de revisão deve ter sido de 35 a 41. Olha só o cuidado que eles tiveram, né? Durante esse período, pouca informação nova foi transmitida. Apenas pequenas alterações foram feitas em alguns dos documentos. Alguma matéria foi adicionada, alguma removida, mas havia pouca revisão ou aumento do texto. Aqui refere-se mais particularmente às partes 1, 2 e 3, né? Sim, porque a outra veio, a 4 veio pronta. A parte 4, os documentos de Jesus, tiveram uma origem diferente. Eles foram produzidos por uma comissão de seres intermediários e foram concluídos 1 ano mais tarde do que os outros documentos. As 3 primeiras partes foram concluídas e certificadas a nós em 1934 depois de Cristo. Os documentos de Jesus foram entregues a nós, aqui não tem isso não, foram entregues a nós até 1935. A demora em receber os documentos de Jesus, porque vocês viram que eles ficaram prontos em 34 e eles ficaram mais 1 ano para receber os documentos de Jesus, né? O atraso de 1 ano na recepção dos documentos de Jesus, a parte 4, pode ser explicado assim: os intermediários ficaram um pouco apreensivos sobre se envolver no fato pendente nos tribunais do universo, Gabriel versus Lúcifer, e eles hesitaram em completar seu projeto, até que estivessem seguros de que tinham plena autoridade para recontar a história da vida de Jesus na Terra. Após alguns meses de espera, veio o mandato de Uversa, determinando aos intermediários unidos de Urântia para prosseguir com o projeto de revelação da história de Micael quando encarnado em Urântia. Nós vamos ver depois na parte dos intermediários lá que eles tiveram até uma briguinha, uma rixa assim, entre eles, porque tinha o grupo que queria apresentar e o outro grupo que estava ponderando por causa disso, entre os próprios intermediários, assim, teve algumas discussões. Aí ele diz assim, que quando os documentos dos 12... Isso aqui é a Caroline Kendall, né, que ela tem aquele vídeo sobre o mandado de publicação. Então, ela diz que quando os documentos dos 12 apóstolos chegaram, né, que eles estão na parte 4, o Dr. William Sadler ficou surpreso. Os autores haviam penetrado na mente de 12 seres humanos únicos e contado suas histórias de forma consistente. Joguei a toalha, declarou Sadler. Sou psiquiatra e conheço meu negócio. Não consegui criar retratos tão consistentes de 12 homens diferentes. As dúvidas do Dr. William Sadler desmoronaram. Vocês viram que isso aí foi em 35, e só aí é que ele teve certeza que o livro realmente era autêntico, né? Isso é do documento 139, que é lindo, que fala de cada um dos apóstolos. O funcionamento da comissão de contato. Durante esses primeiros anos, a comissão de contato recebeu muitas comunicações e diretivas por escrito. Quase todas essas mensagens tinham anotação na parte inferior da última página, onde se lê: para ser destruído pelo fogo antes da aparição dos documentos de Urântia de forma impressa. Foi a determinação dos nossos amigos invisíveis para prevenir o aparecimento de escritos apócrifos de Urântia, na sequência da publicação do livro. Tudo isso foi encorajador para nos assegurar de que os documentos de Urântia seriam publicados em algum momento. Isso sustentou nossas esperanças através da longa espera de anos de atraso. Vocês viram que foi tudo concluído em 35
e ficou 20 anos parado, né? O fato de que nenhuma disposição nunca foi feita para a substituição de membros da comissão de contato, que poderiam se perder por invalidez ou morte, também nos levou a sustentar a crença de que o livro seria publicado durante a vida de algum deles. Os comissários foram os guardiães do manuscrito de Urântia, mantendo a cópia carbonada da transcrição datilografada em um cofre à prova de fogo. Eles também foram encarregados de toda a responsabilidade pela supervisão de todos os detalhes relacionados com a publicação do livro, protegendo os direitos autorais internacionais. Nos foi requerido evitar discutir a identidade da personalidade de contato, e após a publicação do livro, de fazer qualquer declaração a qualquer momento sobre o fato de o sujeito ainda estar vivo ou já falecido. Os 70. Em 1939, entre nós, alguns pensaram que tinha chegado o tempo para formar um grupo para se empenhar em um estudo mais sério e sistemático dos documentos de Urântia. Ela, Oi? deixa eu fazer uma pergunta antes que eu esqueça. Esses papéis que estão datilografados e foram guardados num cofre, eles ainda existem? Eu acho que esses foram queimados, né? Porque eles foram guardados, os originais, até o livro, esses que estavam no cofre ali eram os originais do livro, né? O livro, é. Mas eles não existem, mas eles foram queimados depois, né? Ah, tá. Foi essa a orientação deles ali. Eu entendi que foi queimado as diretivas que eles davam para, né, eles davam várias diretivas para aquele grupo de 6 e para o fórum. Então, e essas diretivas é que eram queimadas, né? Ali, ó, recebeu muitas comunicações e diretivas por escrito. Então, eles receberam, né, muita comunicação por escrito, Sim. Não datilografada. E quase todas essas mensagens tinham anotações na parte inferior da última página, onde se lê, para ser destruído pelo fogo, aparição nos documentos, antes da aparição dos documentos de Urântia de forma impressa. Então, quer dizer, será que isso inclui os documentos? Mas pelo que eu sei, os originais do livro, a Sabina e a Suzana querem falar, mas não existem também, né? Também foram tudo, porque eles diziam que as perguntas eram respondidas e depois que eram transcritas, elas sumiam, né, do cofre, lembra? Então, você vai colocar essa história na sequência, não? Toda ela, não tenho toda aqui. Porque essa aí eu ouvi falar também. Eu já li esse livro eu li o livro do Spranger, né? Que conta a história, mas eu não me lembro se ele fala essa história que desapareciam as... Mas o que eles dizem é que é isso, né? Depois que eram transcritas, elas eram guardadas no cofre e sumiam, né? Mas isso, as que eram escritas, não as que eram datilografadas. As que eram escritas, que estavam escritas. Sim, o original. Porque diz que eles colocavam as perguntas daí no cofre também, e daí sumiam as perguntas e apareciam as respostas daí. Mais ou menos assim que eu sei a história. Sim, mas depois que essas respostas eram transcritas, datilografadas, para eles guardar, elas sumiam, o original sumia. Né? É isso, depois né, Suzana e Sabina? Depois que elas eram datilografadas? Não, depois que elas apareciam respondidas pelos reveladores, né? E aí eles datilografavam para guardar, eles transcreviam. Aí o original sumia. Mas e daí como é que eles iam fazer o livro de Urântia, se o original... Mas eles tinham transcrevido já, datilografado. O original, não o datilografado. O original sumia. Então, é por isso que eu digo, tá.
A resposta original dada pelos reveladores. Eu acho que é isso, a Suzana e o Sabino querem falar. Estela, poderia fazer a gentileza de mostrar o slide anterior para Tá. todos? Esse? Sim. Poderia ler novamente, por Tá. favor? Durante esses primeiros anos, a comissão de contato recebeu muitas comunicações e diretivas por escrito. Quase todas essas mensagens tinham anotação na parte inferior da última página, onde se lê: para ser destruído pelo fogo antes da aparição dos documentos de Urântia de forma impressa. Isso aqui foi na época do sujeito adormecido, né? Antes dos documentos. Foi a determinação de nossos amigos invisíveis para prevenir o aparecimento de um escrito apócrifo de Urântia, na sequência da publicação do livro de Urântia. Tudo isso foi encorajador para nos assegurar de que os documentos de Urântia seriam publicados em algum momento. Isso sustentou nossas esperanças através da longa espera de anos de atraso. O próximo, por favor. O fato de que nenhuma disposição nunca foi feita para a substituição de membros da comissão de contato, que poderiam se perder por invalidez ou morte, também nos levou a sustentar a crença de que o livro seria publicado durante a vida de alguns de nós. Os comissários foram os guardiães do manuscrito de Urântia, mantendo a cópia carbonada da transcrição datilografada em um cofre à prova de fogo. Eles também foram encarregados de toda a responsabilidade pela supervisão de todos os detalhes relacionados com a publicação do livro, protegendo os direitos autorais internacionais. Nos foi requerido evitar discutir a identidade da personalidade de contato e, após a publicação do livro, de fazer qualquer declaração a qualquer momento sobre o fato do sujeito ainda estar vivo ou falecido. Gostaria de levantar um destaque aqui, a frase... Não, pode deixar naquela parte, nessa última, por favor, Estela. A última frase. Tá, essa aqui. Os comissários foram os guardiães do manuscrito de Urântia, mantendo a cópia carbonada da transcrição datilografada em um cofre à prova de fogo. Eles também foram encarregados de toda a responsabilidade pela supervisão de todos os detalhes relacionados com a publicação do livro, protegendo os direitos autorais internacionais, etc. Levanto aqui o ponto, protegendo os direitos autorais internacionais, etc. Cada país tem um estilo de direitos autorais. Uma das razões do livro de Urântia sair e ser transmitido nos Estados Unidos também leva em conta a facilidade da tradução da língua para todas as línguas do planeta. Primeiro ponto. Segundo ponto, e há uma meia dúzia de pontos importantes, mas eu vou falar esse segundo, é o respeito aos direitos autorais de obras literárias de criação intelectual. Consideramos que este livro de Urântia é uma das maiores obras intelectuais humanas já conhecida. Assim, o respeito, a responsabilidade de guardar o direito das obras autorais foi daquele grupo. Atualmente, tudo que possa ser feito em relação à proteção, à guarda, ao respeito com o livro de Urântia, transportou-se para as pessoas que hoje, na atualidade,
leem o livro, se identificam com o livro, vivenciam algumas características do livro, descobrem sua real aplicação na vida humana e passam a defender esses valores que o livro transfere para todos nós. Havia muita gente de olho no vencimento dos direitos autorais do livro de Urântia, mas essas pessoas, com certeza, tinham propósitos obscuros, ou sinistros, ou duvidosos. Não importa se o propósito era fazer algo melhor do que está sendo feito por todos os que se empenham com o livro de Urântia. Nós sabemos de muitos fatos acontecidos que estão desrespeitando os direitos autorais do livro de Urântia. E se olharem lá na própria América, Estados Unidos, há grupos estabelecidos que não estão nem aí se importando com a exatidão contida dentro do livro de Urântia, com a perfeição com que os documentos foram relacionados e a sequência em que algum aspecto foi sendo amadurecido dentro dos leitores, mas de uma forma proposital. As palavras usadas, os termos, as novas formas de se referir a aspectos anteriormente conhecidos, tudo isso. Então, os Estados Unidos chegou ao ponto em que venceu a data dos direitos autorais. E todos os que estavam de olho caíram em cima para adquirir e poderem publicar. Daí perdeu-se muita gente que está aqui presente hoje. Inclusive, tem uma pessoa que nós gostaríamos que pusesse o nome na tela, porque todos nós precisamos saber com quem estamos falando. Tem uma pessoa que não tem o nome na tela. Provavelmente seja Nadir Morelli. Mas é preciso ter o nome para todos. Morelli não, Sabino. Os direitos autorais do livro é para não cair naquilo que é a idolatria e os chamados apócrifos, ou continuação do livro de Urântia. Então, o próprio livro está feito de um certo modo que qualquer coisa que surja como continuação vai lançar confusão, dúvida, cisão e inimizades entre os leitores, porque o livro de Urântia tem uma beleza ímpar, e nós notamos isso do começo ao fim, da primeira à última página. A coerência em todas elas, em todos os documentos. Não há uma discordância dentro do livro. E mesmo aqui no Brasil, já há quem está interessado na publicação, não respeitando o que foi passado lá em Chicago. Então, nós temos que ter atenção com o que está aparecendo por aí como sendo Urântia, mesmo como sequência, porque nós temos uma certa seriedade e temos uma responsabilidade. A primeira delas é conosco, para não sermos manipulados, nem controlados e nem conduzidos por espertalhões que se fazem passar por mestres, inclusive usando o nome de mestres superiores. Então, nós somos facilmente sugestionados, somos facilmente levados a crer em algo fantástico. O livro de Urântia tem nos convencido, dada a coerência, dada a ordem, a lógica, a racionalidade elevada que ele transmite. Desde o nível molecular atômico, com suas camadas, até o nível macrocósmico galáctico, com suas nebulosas e nuvens de formações de universos.
Então, nós temos no livro de Urântia o mais apurado grau de revelação que já recebemos. E a nossa ciência está caminhando a passos largos e está se aproximando da confirmação de muita revelação que está no livro de Urântia. E nós precisamos cuidar dos direitos autorais. Uma campanha feita pelos interessados das imagens e dos produtos da Disney conseguiu prorrogar o prazo de validade das patentes de direitos autorais. Então, aquilo que já venceu, que todo mundo esperava chegar para tomar conta do livro de Urântia e tornar público, a voz do povo nem sempre é a voz de Deus, porque nem sempre a voz do povo tem retidão, pureza, beleza, bondade e verdade. Portanto, nós não podemos aceitar sempre que a voz do povo possa fazer o que queira com os direitos autorais do livro de Urântia, tornando de direito público. Primeiro, o público precisa ser elevado, para depois ter direito público. Então, nós não vemos isso acontecer. Quem está publicando novas variações do livro de Urântia, e eu já tenho algumas no meu computador inteirinha do livro Introdução à Revelação de Jesus. Não quero que isto chegue na mão das pessoas. Nós estamos vendo que já estão fazendo o que querem com o livro de Urântia. Então, primeiro passo é o respeito. E nós precisamos respeitar as obras e pedir a uma entidade autorização para publicar como público. Daí, esta entidade concede o direito ao público de publicar uma obra, mas não é o que está acontecendo e não é o que vemos. E está acontecendo. Isso é bom que se fale, porque dentro desse tema, nós sabemos que temos uma grande responsabilidade e temos que agradecer a todas as pessoas que se oferecem como voluntárias para dirigir esse grupo, dirigir num certo sentido, conduzir dentro de algo que é comum a todos, que é uma comunidade, que se fala muito comunidade, e comunidade é como unidade. Convido vocês para terça-feira próxima ler conosco, estudar conosco um documento que vai falar da unidade universal. Então, comunidade, unidade, é quando todos respeitam todos. E amor é fazer o bem maior ao maior número de seres possível. Tudo isso nos faria respeitar o livro de Urântia e só querermos publicar se fôssemos capazes de fazer melhor do que o que está feito. Obrigada, Sabina. Talvez para alguns membros mais antigos que se interessem, depois nós podemos trocar algumas impressões sobre alguma coisa do que eu falei. Tem coisas que assustam quando nós vemos que tem grupos humanos ocupados em fazer isso dentro de um trabalho que pretende expandir a consciência humana e elevar o grau de vida da humanidade e preparar nosso planeta para uma expressão ideal. Então, desculpem, eu tomei um bocado de tempo, já vai quase 15 minutos, mas é muito interessante isso que a Estela está apresentando, e nós temos muito a fazer. E agradecemos a todos aqueles e a todas aquelas que se empenham em servir
emprestar algum tipo de serviço. Sempre há algo que cada um pode fazer. Procuremos ver o que podemos fazer e unamos nossas energias. E há vários níveis e tipos de energias. Coloquemos a serviço. Obrigado. Obrigada, Sabina. A gente sabe que o livro está tendo traduções paralelas, né? E eu acho uma pena, porque quando a gente vê como o livro veio, com todo esse cuidado que eles tiveram, e então eu acho que a gente realmente tem que respeitar toda essa história, né? E o cuidado que eles tiveram para nos entregar o livro, o cuidado para não ter, que nem eles falaram, de apócrifos, tudo isso. Então está quase no final, que depois a gente pode conversar mais um pouco a respeito. Em 1939, entre nós, alguns pensaram que tinha chegado o tempo para formar um grupo para se empenhar em um estudo mais sério e sistemático dos documentos de Urântia. Então, vocês viram que em 1939 estava pronto, o pessoal continuava se reunindo, né? Esse projeto foi apresentado ao fórum, e quando aqueles que quiseram participar desse grupo foram contados, verificou-se que apenas 70 desejavam entrar para este estudo. Então, por vários anos, essa classe foi referida como os 70. 2 ou 3 anos anteriores à formação de os 70, um grupo informal se reuniu nas noites de quarta-feira. Os 70 conduziram o estudo sistemático dos documentos de Urântia, desde 3 de abril de 1939 até o verão de 1956, e foi o precursor da posterior Escola da Irmandade de Urântia. Durante esses anos, os 70 chegaram a conter 107 alunos inscritos. Os 70 continuaram seu trabalho de estudo, escrevendo teses e praticando o ensinamento por 17 anos. Durante esse período, 8 comunicações escritas foram dadas aos 70, pelo Serafim de Progresso, ligado ao governo supra-humano planetário de Urântia. Vocês veem que eles continuaram se comunicando depois do livro pronto, né, até a publicação dele. Eu acho muito legal isso aqui, né, a reclamação do Sadler. Logo após a publicação do livro de Urântia, uma mensagem final dos seres intermediários foi recebida pela comissão de contato. Vocês agora estão por sua conta. Depois de quase... Aí o Sadler reclamou, né? Ele disse, depois de quase 50 anos, a conexão entre os mortais do nosso planeta e a comissão invisível de seres intermediários foi cortada e desapareceu. Eles nem se despediram. É aquilo que a gente fala sempre, né? Os emotivos somos nós, né? Eles não. O mandato de publicação. Então, finalmente, a permissão para publicar os documentos de Urântia foi concedida. A introdução para esse mandato diz: nós consideramos o livro de Urântia como um aspecto da evolução progressiva da sociedade humana. Não é ligado ao episódio espetacular da Revolução da época, embora pareça ter sido programado para aparecer no início de tal revolução na sociedade humana. O livro pertence à época imediatamente posterior ao fim da presente luta ideológica. Esse será o dia quando homens estarão dispostos a procurar a verdade e a retidão. Quando o caos da confusão presente tiver passado, vai ser mais prontamente possível formular o cosmos de uma nova e melhorada era das relações humanas. E é por essa melhor ordem na Terra que o livro ficou pronto. Mas a publicação do livro não foi adiada para uma data possivelmente um tanto distante. Uma primeira publicação do livro foi fornecida para estar à mão para a formação de líderes e instrutores,
Sua presença também foi necessária para cativar a atenção de pessoas de recursos, que assim podem ser conduzidos a fornecer fundos para a tradução em outras línguas. Após a recepção dessas instruções, os comissários de contato entraram na tarefa de publicação do livro de Urântia e de elaboração de planos para sua distribuição. Os documentos foram publicados assim que os recebemos. Os comissários de contato não tinham nenhuma autoridade editorial. O nosso trabalho foi limitado à ortografia, capitalização e pontuação. Antes da morte da doutora Lena, em agosto de 1939, que pena, né? Ela não viu o livro publicado. Ela tinha coletado cerca de $20 mil de fundos para a publicação, e isso foi usado para definir o tipo e preparar as chapas para impressão do livro. Soubemos que um membro rico do fórum desejou contribuir com $50 mil para a publicação. Por instrução, isso foi contornado, porque nos disseram que era melhor dar a todas as partes interessadas a possibilidade de contribuir para o fundo de publicação. Nesse sentido, um apelo foi feito para custear as despesas de impressão de 10 mil cópias. A resposta foi imediata. A soma que contribuiu foi superior a $49 mil. O primeiro dinheiro a chegar ao escritório foi $1.000 do falecido Sir Hubert Wilkins, o explorador do Ártico. O livro foi publicado sob direitos internacionais de cópia em 12 de outubro de 1955. Essa é a data do aniversário do livro. Esse trabalho de pesquisa foi feito pelo Sérgio Valadares,